Emmanuel, na obra Caminho da Luz, diz que a análise da movimentação das raças provenientes de Capela permitiriam examinar as virtudes e defeitos, os antagonismos e idiosincrasias de cada povo. Poderia comentar? Sim, porque os espíritos que vieram de Capela, eles foram numa quantidade muito numerosa e eles encarnaram nos diferentes povos. Não foram só naqueles povos ali, mas entre os cretenses, entre os medos, os babilônios, os fenícios. Todos os povos antigos receberam. Medos, persas, acadianos, sumérios, que foram os primeiros a inventar a escrita, os fenícios, que foram os grandes navegadores, foram homens de gênio. Quando a gente vai na ilha de Creta, que você vê a civilização cretense, você se surpreende com a genialidade daqueles homens. Então, esse processo de presença dos espíritos que encarnaram na Terra, eles se espalharam de maneira muito intensa por uma quantidade muito grande de povos, em alguns de forma mais efetiva, em outros de forma menos forte. Aonde eles encarnaram de maneira muito intensa, eles chegaram a dar um traço na personalidade desses povos. Eles ofereceram uma espécie de perfil psicológico muito típico em função da intensidade da presença desses espíritos migrados. O povo egípcio, por exemplo, que foi um povo que recebeu uma quantidade imensa, era o povo que possuía como característica fundamental a percepção da espiritualidade. Sim, eles tinham. Eles eram povos espiritualistas, sem dúvida nenhuma. Eles tinham uma percepção espiritual. Eles eram, de certa maneira, o povo que tinha a menor quantidade de imperfeições morais. Por isso formou logo o seu império, e logo o seu império entrou em decadência, quando eles partiram de volta para os seus mundos de origem. Essas entidades possuíam como imperfeição moral que os caracterizava, não era a sanha de poder, porque eles não eram povos invasores. O Egito, à exceção do período em que Tutmoses III esteve à frente do comando dessa nação, não foi um povo que teve por perfil invadir os territórios dos vizinhos. Eles queriam muito mais era unificar o seu território e viver em paz ali dentro, procurando cultuar a espiritualidade. Mas aonde estava a imperfeição deles? A imperfeição estava na desconexão entre a virtude e o conhecimento. Tinham conhecimentos enormes, enormes, mas não necessariamente viviam o processo intenso de vivência dessas verdades. Já, por exemplo, o povo hindu, que também recebeu um contingente muito significativo desses indivíduos, desses espíritos, formou uma sociedade que tinha uma visão espiritual, mas era um pouco diferente da egípcia. Porque a visão egípcia era uma visão cheia de misticismo, cheia de simbolismos, cheia de uma série de buscas de conexão através de rituais, que até hoje nós temos algumas doutrinas modernas hoje que se inspiram nos modelos egípcios. A cultura hindu, ela se formou num outro sentido, na renúncia de todas as coisas, no desapegar das nossas imperfeições, no esforço para se desvencilhar dos bens da terra. Tanto que você não tem o culto ao poder, à riqueza e à ostentação como tinha no Egito. O Egito tinha muito isso. Na Índia, era a renúncia, esse processo de desligamento, e as primeiras revelações espirituais vão ser recebidas na Índia, através dos Aranyaks e dos Upanishads, com os quais os Vedas foram compostos. Os Aranyaks e os Upanishads são os cânticos, os versos, a maneira, os Upanishads são os versos com os quais, os pedaços que os Vedas possuem. Então, aqueles blocos, aqueles poemas, são os Upanishads que compõem os Vedas. E esses Upanishads, eles são muito antigos, muito antigos. Paul Gibier chega a dizer,
e eu já fui atrás para saber se não estava errado, ele fala de 58 mil anos. Acho uma data muito remota, não é? Mas é realmente o que está escrito na obra dele, e que é corroborado na obra de Pedro Granja, chamada Afinal, Quem Somos? Falando de 58 mil anos. Parece assim que eles deixaram escapar um zero a mais. Mas a civilização hindu tinha como grande imperfeição moral o orgulho. Isso se expressa na sociedade que era criada, uma sociedade de castas, um negócio completamente esquizofrênico, porque eu sou uma sociedade reencarnacionista, eu sou uma sociedade que sei que a alma retorna várias vezes, mas apesar de ter esses conhecimentos e tantas verdades espirituais, cria uma sociedade absolutamente hermética, em que as pessoas não pisam de uma classe na outra e, portanto, os párias jamais poderiam pertencer a uma sociedade marcada pelos chárias, pelos brahmanes ou por qualquer outra porção da pirâmide social que não era, na verdade, feita para eles. Você tem uma ideia, Marcos? As classes sociais da Índia, elas foram formadas de partes do deus Brahma. Os sacerdotes fizeram a cabeça. Os guerreiros foram feitos do braço. As pernas deram origem aos artesãos. E os pés deram origem aos escravos. E os párias? Os párias foram formados da sujeira que tem embaixo do pé do Brahma. Não é nem nenhuma parte do corpo, que os escravos eram feitos do pé e os outros eram feitos da poeira que tem embaixo do pé. Diabo, um negócio desse. Mas era esse modelo. E já quando você vai para a sociedade marcada pelos hebreus, que era uma sociedade que tinha uma intolerância religiosa muito grande, você vai perceber que o grande problema deles era uma coisa que tem muito hoje, intolerância religiosa. Eu estou certo, então você está errado. O meu Deus é o correto, você só pode estar errado, porque eu tenho a verdade. Mas de todos esses povos, havia um que tem um caráter particular que Emmanuel destaca, que são os árias. Os árias eram os mais arredios em termos de espiritualidade. Veja que os egípcios eram espiritualizados. Veja que os hindus eram espiritualizados. Os hebreus não eram necessariamente espiritualizados, mas eram religiosos. Mas os árias, avessos à religião, extremamente arredios a todo o processo que se ligava ao sagrado. Eles são a raiz da desconexão do homem com o divino. Então, a maior imperfeição que a gente pode tomar dentro dos povos arianos, aqueles que foram construir boa parte dos povos da Europa, era a característica de que o espiritual, para mim, é um bloqueio. Eles traziam graves conflitos espirituais com a divindade, mas tiveram uma virtude que nenhum dos outros povos teve: misturar-se com os outros povos. Os egípcios não se misturaram. Os hindus não se misturaram. Os hebreus, muito menos ainda. Mas os árias, por terem essa característica de não terem essa visão que são formados de uma coisa especialíssima, eles tinham uma cabeça muito boa para a parte do conhecimento prático da vida, na área da arquitetura, da geometria, da astronomia, das ciências naturais, e se misturaram, foram os que melhor se misturaram e assimilaram os povos que eram da Terra e passaram a sua cultura e impulsionaram o progresso. Boa parte deles voltou, dos egípcios também, dos hindus também. Agora, os hebreus foi o que ficou maior parte pela intolerância, pela dureza do coração deles.